queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Você, a meu ver, colocou muito bem, né? Quando a gente chega ali no centro do Rio, a gente vê toda a pujança do Poder Judiciário, e é óbvio que as custas máximas do tribunal não cobrem nem de longe, né? Porque tem um argumento, a meu ver, até um pouco falso, né? Dizer, não, o tribunal é autossuficiente, tem receitas próprias, aquilo não paga um vinteavos de tudo que isso custa, né? E em relação específica à questão da sucumbência, né? Quando a gente fala assim, sobre os custos da arbitragem, que é um assunto que, no fundo, o custo da arbitragem é um assunto que interessa a todos os atores da arbitragem, né? Porque isso passa pela viabilidade do Instituto, e a viabilidade dele tem a ver com a sua, não só popularização, mas como o entendimento de que a arbitragem é um meio mais eficiente para a solução de conflitos, né? Então, me parece fora de dúvida, hoje, quando você tem um conflito que envolve uma questão técnica muito complexa e de grandes valores, que é fora de dúvida que você vai ter uma atenção muito diferenciada, de maior qualidade, e que essa questão do custo se dilui pelo tempo de uma forma positiva para a arbitragem. Mas se a gente levar em consideração as modificações do CPC, dizem, aí é uma provocação, né, que a gente tem essa questão do excesso da influência do processo civil sobre os institutos de arbitragem e até de uma certa escola de reproduzir essa linha de pensamento. A modificação do Código de Processo Civil em relação à sucumbência, ela traz a questão do benefício econômico, né? Então, isso notoriamente faz com que os advogados doravante tenham maior preocupação com as questões relacionadas ao que antigamente chamava de aventura jurídica, ou seja, o que for, porque o benefício econômico é um critério que muda sobremaneira aí a dinâmica não é só a parte que vence, né? Ou seja, a parte que impede também a perda, ela gera um conceito de benefício econômico. Quando me parece que isso, se for levado em consideração no judiciário, por si só, já tornaria o custo muito maior, né? A não ser que você imagine um caso em que isso não aconteceria, que é raríssimo, né? Alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Às vezes você tem... E aí, como é que você vê isso? Se você levar por essa questão, e uma outra questão que eu queria que você comentasse também, é a respeito da arbitragem expedita, porque eu penso que, como a gente tinha um antigo sumaríssimo, né, que depois se tornou sumário, você, numa arbitragem expedita, em tese, você deveria ter faixas de valores em que você, se não ampliar tanto o painel de árbitros, não ampliar tanto a questão da prova, isso tem um efeito imediato no custo. Ou seja, se eu tenho que fazer uma quicitação, uma prova que ela é muito menor do que uma prova num processo de 1 bilhão, em que eu tenho partes ali que contendem fora e dentro dos autos, que é essa questão que você bem abordou aí, das táticas de guerrilha, né? Todo mundo está impedido, e aí isso vai gerando uma série de dificuldades que só vai encarecendo, e às vezes não tem nenhuma relação com a discussão. Como é que a gente vê essa questão, por exemplo, de criar, talvez, não só um rito expedito, mas também uma instrução probatória reduzida? Porque essa instrução probatória reduzida, se ela estiver valendo para Chico e para Francisco, ela gera também um perfil imediato nos honorários, do tipo, olha, eu sei que eu não vou precisar mais do que X PTO horas para fazer isso. São dois temas interessantes, né, Marcelo? Realmente, vamos chamar assim, o encurtamento da instrução probatória. Eu tenho visto, na prática, o contrário hoje em dia. A gente tem visto algumas ações anulatórias aqui no Brasil, em que o fundamento, basicamente, é cerceamento do direito de defesa, porque não se produziu a prova pericial mais extensiva possível, porque a parte formulou 580 quesitos, foram deferidos apenas 115. Ou então, quando se adota o protocolo Sachs, que é uma solução interessante, né, em que as partes são representadas, ao invés de ter um perito do tribunal, cada uma das partes leva ao tribunal o seu assistente técnico, e o tribunal, às vezes, tem condições de sopesar o trabalho feito pelos dois assistentes técnicos e se convence suficientemente para julgar. A parte fala, não, mas eu pedi lá atrás a perícia, não foi feita a perícia, e depois o tribunal entendeu que eu não consegui provar o que eu aleguei. Fala, não provou, mas você trouxe seu assistente técnico, produziu toda a prova que você podia produzir, e o tribunal entendeu que você não conseguiu provar. E aí há essa cultura, não diria beligerante, o brasileiro não é beligerante, mas o brasileiro gosta de litígio, porque são 150 milhões de litígios no Brasil, a gente deve gostar disso. Então, essas ações anulatórias todas questionando a produção de prova pericial
tem trazido, acho que uma preocupação muito grande dos árbitros. Eu queria até ouvir do Gustavo sobre isso, porque eu tenho visto cada vez mais o receio dos árbitros em definirem quesitos, falar, não, esse quesito é impertinente, ou esta prova já foi devidamente esclarecida, não preciso provar que a prova não está suficiente. Não, a prova é para o tribunal já está convencido. Então também essa maleabilidade do procedimento arbitral acaba prejudicando um pouco. Não há um certo receio, às vezes eu vejo dos árbitros em falar, olha, não, acabou. A partir daqui, agora a gente vai produzir, não tem mais produção de prova, o que tinha que ser provado já foi provado. Você fica tentando eternamente provar que houve alguma falha na construção, você fala assim, até aqui você não conseguiu, você vai esperar mais 10 anos para provar. Então, eu tenho visto o contrário, infelizmente, eu tenho visto uma preocupação muito grande em atender todas essas questões processuais de uma eventual ação anulatória. E eu estou bastante preocupado, porque isso encarece também o custo e torna, além de mais custoso, mais demorado.